Olá pessoal, tudo bem? Sou o Pedro Tavares e hoje eu quero apresentar para vocês aqui um software que eu fiz para uma clínica veterinária. O nosso professor de Java, ele passou um vídeo de um desenvolvedor conversando com os funcionários de uma clínica veterinária, acho que se eu não me engano era um funcionário e o dono, e o trabalho era fazer o estudo de caso com base naquele vídeo que foi gravado pelo desenvolvedor. E eu entendi tudo errado e fiz o software inteiro, né? Então eu vou aproveitar que eu fiz e mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou apresentar aqui o estudo de caso que a gente fez, ó, que tinha alguns pedidos, documentação existente, histórico do animal, acesso às informações do animal de forma ágil. O software ainda não tá 100% completo, ele ainda não tem tudo isso, mas grande parte está feita. Aqui a gente definiu também os atributos que cada classe vai receber, e no caso também os atributos que vão ficar no banco de dados. Código seria a chave primária do animal, CPF do tutor, CPF do profissional, código do atendimento. Vocês podem ver que a gente também definiu as chaves estrangeiras aqui também, por exemplo, o atendimento, ele recebe o código do próprio atendimento, também o CPF do tutor, o código do animal e o CPF do profissional. Isso aqui é um esboço, né, na verdade, mas com base nisso eu já dei uma desenvolvida no software. Eu utilizei o NetBeans e também com o tema claro, não se sintam atacados, beleza? Ele tá todo orientado ao objeto, depois a gente vai olhar o código um pouco. A Omigo Clínica Veterinária, vocês podem ver que tem até uma splash screen, que eu aprendi a fazer ontem. Então pronto, aqui está. Se a gente tentar fazer login não vai dar certo, porque ainda não fizemos nenhum cadastro. Vamos voltar e fazer um cadastro. Pedro Tavares, tipo de funcionário, a gente tem as opções veterinário e secretário, vou pôr veterinário, cadastro realizado com sucesso. E agora a gente já está na home aqui do veterinário. Aqui a gente tem as opções animais, que permite a gente ver a ficha dos animais e também fazer uma nova consulta de um animal. A gente pode cadastrar um novo cliente e cadastrar um novo animal. Se a gente tentar acessar animais, não é possível porque a gente ainda não tem animais cadastrados. Assim como se a gente tentar cadastrar um novo animal direto, também vai dar errado, porque primeiro a gente tem que cadastrar o dono. Então vamos cadastrar um dono aqui. Número de telefone 34 DDD de Uberlândia 999999. Robson Freire já está cadastrado. E aqui, ao invés dele voltar a gente para o menu, ele já joga a gente para a tela de cadastrar um animal. Então a gente já pode cadastrar aqui o animal do Robson. E aqui a gente pode escolher o dono do animal. Por enquanto a gente só tem o Robson Freire, aqui tem o CPF do Robson Freire. Caso você esteja cadastrando um animal sem cadastrar o dono, tem a opção aqui, ó. Não encontra o dono, cadastrar novo cliente. Aí você já pode ir lá cadastrar o dono e depois cadastrar o animal. Então vamos cadastrar o Totó. Totó tá cadastrado, agora a gente pode acessar tudo aqui. Vamos na aba de animais, aqui a gente só tem o Robson Freire, vamos enviar. Qual animal desse dono? Só tem o Totó, mas como um dono pode ter vários animais, se a gente adicionar mais animais no Robson, ele vai ter mais animais aqui de opção. Quando você escolhe o animal, você pode cadastrar uma nova consulta por Totó ou ver a ficha dele. Vamos cadastrar uma nova consulta primeiro. A data a gente vai pôr, vamos pôr a data de hoje mesmo. E qual veterinário que fez o atendimento. Aqui tem um probleminha, depois eu vou trocar. Quando a gente entrar no código, vocês vão ver melhor, mas o que eu tô usando para identificar os veterinários é o username do veterinário. Então, por enquanto, tá aqui Peter, o username que eu coloquei. E a gente pode salvar aqui a consulta. Se a gente for em animais, Robson, Totó, e ver a ficha dele, a gente vai ter Totó, 12 anos, espécie cachorro, detalhes alérgico a gato. E aqui a gente tem o histórico de consultas. Data, o motivo, foi tratado e o veterinário que realizou a consulta. Vou cadastrar mais funcionários e animais e mostro para vocês como fica tudo completo. Pronto, cadastrei aqui mais um veterinário, mais um cliente. E para esse novo cliente eu coloquei 2 animais novos. Então vamos fazer o login aqui como Peter mesmo. Então agora, se a gente for em animais, a gente tem o Robson Freire e a Ana Luísa. Qual animal desse dono? Ela tem a Kimberly e o amendoim. Vamos, por exemplo, pegar o amendoim, cadastrar uma nova consulta. Qual veterinário está realizando o atendimento? A gente tem os dois agora, que eu cadastrei o Clayton também. A data aqui de hoje, o Clayton fez o atendimento. Então agora, se a gente for em animais, a gente pode ver amendoim, idade 10, espécie calopsita, detalhes, eu pesquisei uma doença que calopsita tem, eu não sei, e aqui o histórico a gente tem a data, motivo, se foi tratado e o veterinário que cuidou. Então é basicamente isso. Bora agora dar uma mergulhada no código. Eu fiz uma parte explicando o código, só que enquanto eu editava eu só conseguia pensar quem é o louco que vai assistir isso. Tava muito grande, muito chato, quase dormi editando, então acho que não me resta escolha. Vou ter que apelar pra técnicas sujas. Brincadeira. Mas eu vou ser objetivo, vai ser rapidinho. Vamos começar de fora pra dentro. Resumidamente, todas as telas da interface gráfica são iguais. Cada botão extrai o que está nos campos, que foi colocado nos campos, e chama alguma função dessa classe menu funcsDAO. Eu criei essa classe e instanciei ela aqui no main como menu funcs. Então, cada botão, resumidamente, ou troca de tela, ou extrai o que está nos campos e passa como parâmetro para alguma função aqui do menu funcsDAO. Então, por exemplo, se a gente vier aqui na tela de login GUI e a gente clicar no botão enviar, a gente vai ver que ele basicamente chama a função login
do menu Functions e passa como parâmetro o username e a senha. E todos os botões praticamente fazem a mesma coisa, se não trocam de tela. Por exemplo, o botão voltar, aqui no caso de cadastrar um novo animal, o botão voltar ele chama a função change screen, que também está definida no menu Functions, e ele coloca essa tela como parâmetro e chama a próxima tela que vai ser aberta. A estrutura que eu optei em fazer o software é basicamente um hashmap para users, um hashmap para owners. Cada owner também tem o seu próprio hashmap de animais e cada animal também tem seu próprio hashmap de consultas. Então aqui no menu Functions, vamos pular para as funções mais importantes, que eu falei que vai ser o objetivo. Se você quiser dar uma olhada mais aprofundada, é só acessar o link do GitHub, que eu vou colocar aí. Aqui a gente tem a função de cadastro de user. Quase quebrei tudo, também que inventaram o Ctrl Z. Aqui a gente tem a função de cadastro do user, ou seja, um funcionário da clínica veterinária. O user ID é definido pelo tamanho do hashmap de users, para evitar que aconteça de, por exemplo, se um user for deletado desse hashmap, o ID pode sair repetido, né, pegando o tamanho. Então, para evitar isso, eu criei essa função ensure unique ID, que faz uma verificação com essa outra função se esse ID está sendo usado. Enquanto o ID estiver sendo usado, ele vai incrementando esse ID até que ele possa retornar um ID que não está sendo usado, um ID único. Então, aqui basicamente no cadastro, a gente pega todas as informações que foram preenchidas, verifica se o username já está em uso. Se não estiver em uso, a gente adiciona no nosso hashmap users o username como chave e o user como valor. Não era para ser o username como chave, era para ser o CPF, então isso vai ser alterado. Se der tudo certo, ele define o log de user como o usuário que acabou de ser cadastrado. Aqui a gente tem a função de login, que basicamente verifica se esse username existe. Se ele existir, ele verifica se a senha que está associada a esse username é igual à senha que foi inserida. Se der tudo certo, ele define o log de user como o usuário que fez o login, né? Aqui a gente tem outras funções, como logout, adicionar novo dono, que é bem parecida com a do cadastro. A diferença é que a gente verifica aqui se o CPF já está cadastrado. Como vocês podem ver, essas funções estão definidas como booleanas. Na interface gráfica, cada botão basicamente extrai as informações dos campos, chama uma função, algum método e verifica o retorno daquele método. E aí, dependendo do retorno, ela dá um feedback para o usuário, se deu certo, se deu errado aquela ação que ele estava tentando executar. Change screen, onde você coloca a tela, que é a tela que está naquele momento, e a next screen, que é a próxima tela que tem que ser aberta, e ele dá um dispose na atual e dá um set visible true na que está sendo aberta. Assim como a gente tem também a função exit, que faz uma verificação com o usuário se ele deseja realmente fechar. É bom fazer essa verificação para evitar que, por exemplo, se alguém clique sem querer, interrompa um processo importante do software. Por exemplo, quando estiver escrevendo no banco de dados e aí dá um BO muito grande, né? Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado aqui do meu projeto. Se quiserem dar uma olhada mais aprofundada, eu vou deixar o link do GitHub, pra vocês olharem bem o código, como que eu fiz. Peço que deixem, por favor, feedbacks aí do que vocês viram aqui, o que vocês acham que deveriam melhorar, se tinha alguma maneira melhor de fazer alguma coisa que eu fiz. E é isso, muito obrigado pela atenção e até mais.